a tela. Aí você começa a compartilhar já. Vocês estão vendo, estão ouvindo bem? Sim, tá certinho aqui. Já dá para ver. Ótimo. Começamos então? Isso, já estou gravando aqui. Pode começar, Tá por bem. favor. Então, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Arlete Fernandes. Eu sou docente do Departamento de Tocoginecologia da Unicamp e sou coordenadora desse serviço nomeado de Atenção Especial do CAISM Unicamp. Na verdade, esse serviço de atenção especial é aquele cuidado às vítimas de violência sexual, mulheres e adolescentes. Então, a gente sempre quando olha um território, a gente tem que imaginar que o SUS, como ele é um serviço hierarquizado, sempre vão ter os hospitais de referência para alguns atendimentos, né? Então, o CAISM se tornou atendimento de referência para mulher e adolescente vítima de violência sexual. Por que só mulheres e adolescentes? E adolescentes, inclusive, pós-púberes, ou seja, aquelas meninas que já começaram a primeira menstruação ou que têm idade igual ou superior a 14 anos. O serviço de pediatria da Unicamp é referência para crianças menores que 12 anos ou aquelas meninas pré-púberes antes dos 14. O Hospital Mário Gatti, que é o municipal, ele atende meninos acima de 12 a 14 anos. E aí tem a violência que pode acontecer em qualquer idade, então é claro que mulher pode sofrer violência até a idade bastante avançada. A gente tem a paciente mais idosa que a gente atendeu de 87 anos. Então a gente tem que sempre lembrar que sofrer violência sexual tem muito mais a ver um exercício do poder de uma pessoa sobre a outra do que de atração sexual, de vontade, de tá apaixonado por alguém. Ninguém faz isso, comete uma violência com esse impulso. O impulso, na verdade, é o de exercer o poder de alguém mais forte, né, ou de alguém armado em cima de outra pessoa mais vulnerável, né? Então, eu vou falar especificamente do cuidado da mulher para vocês, mas lembrar que a violência sexual ocorre em qualquer idade, com qualquer pessoa, e principalmente a gente tem observado que as minorias de gênero, né, as minorias de trans e de homossexuais, tanto masculinos quanto femininos, são uma população ainda mais atingida pela violência, tá? Mas vamos falar de mulheres hoje e depois, se vocês quiserem indicação de convite de outras pessoas para falarem de outras populações, eu posso indicar para vocês. Vamos lá, então. A prevalência de violência sexual no mundo, a melhor que a gente tem é essa da Organização Mundial de Saúde, que foi uma estimativa em cima de mais de 170 países que a OMS fez pedindo reportes, né? Então, relatórios de países que poderiam dar a prevalência mais ou menos recebida por cada serviço em nível mais nacional. E aí eles pegaram todos esses relatórios e fizeram uma estimativa global e regional.
A global, a gente tem essa taxa aí, de mais de 35% da população mundial de mulheres, com idade igual ou superior a 15 anos, já havia experimentado violência física e ou sexual por parceiro íntimo ou por desconhecido. Então, no final dessa publicação que saiu no Lancet, a OMS coloca assim: as evidências são incontestáveis. A violência contra mulheres é um problema de saúde pública de proporções epidêmicas. Então, a partir daí, se consolidou como um problema de saúde pública global, e já fazia alguns anos que as Assembleias Gerais da ONU, quando se reuniam, trabalhavam em cima de como os países poderiam interferir nessa situação sofrida pelas mulheres. Em termos do que acontece após uma violência sexual, dá só uma ideia do que pode acontecer com quem sofre, com a vítima, em termos do passar do tempo. Então, inicialmente, logo no primeiro mês, os danos emocionais são os mais importantes. Então, o estresse pós-traumático, o uso aumentado de drogas e de álcool, sintomas depressivos, de ansiedade, de insônia, baixa autoestima, isso do ponto de vista emocional. Do ponto de vista físico, é claro que as infecções de transmissão sexual, a transmissão do HIV, principalmente quando a gente não sabe quem é a pessoa, quando o abuso ocorre por um desconhecido na rua, né? E a gravidez indesejada, que é o primeiro agravo, assim, dentro do primeiro mês também. Em médio prazo, as práticas sexuais de risco que a mulher passa a exercer, não só mulheres, viu? Os homens também podem sofrer tudo isso que eu falo para vocês. É claro que, como a violência é mais frequente no sexo feminino, a gente vai falar, sempre eu vou me referenciar a mulheres, porque é com essa população que eu convivo e que eu trato, né? Então, o início precoce da vida sexual, então aquela adolescente que viveu uma situação de violência, não tinha iniciado vida sexual ainda, e depois dessa vivência, ela se torna muito desanimada, inconformada, às vezes revoltada, com a baixa autoestima. Então, pode não escolher parceiro, pode iniciar atividade sexual sem muita preocupação, com relação sexual desprotegida, sem uso do preservativo, e ser inserida, inclusive, no mercado do sexo pago, por opção própria dela. Então, é uma preocupação a gente dar um suporte de saúde mental após a violência e nos primeiros meses, porque a gente vê que essa mudança comportamental se dá principalmente por conta do sofrimento que essa mulher vive, né? Em longo prazo, o que a gente é muito comum ver na clínica? Distúrbios ginecológicos, e isso eu acho que muitos de vocês pegam mesmo na clínica. Aquela dor pélvica crônica que você não descobre a causa, não tem fundamento físico para você tratar, né? As disfunções sexuais, perda de libido, falta de orgasmo, o vaginismo, a dor na atividade sexual. Além disso, as mulheres, muitas delas, passam a não conseguir se relacionar mais com o sexo oposto. Às vezes o casamento acaba, às vezes não quer mais namorar, não quer mais saber de nada, e isso acaba limitando a vida e o potencial de realização dessa mulher, né? Então, quando a gente fala
que foi em 2013 que a OMS publicou a violência sexual contra a mulher como um problema de saúde pública global, isso começou muitos anos antes na história dos direitos, né? Então, lembrem que a primeira declaração dos direitos humanos universal foi feita numa convenção da OMS de 1949, no final da Segunda Guerra Mundial. E o que se falava naquela declaração dos direitos humanos? Que as pessoas deveriam todas ser iguais, né? Em termos de felicidade, de bem-estar, de alimentação, de educação, né? Que deveriam ter direito à paz, porque naquela ocasião o que mais era álgico para a população do planeta? O sofrimento das guerras, né? Então, quando vocês leem, se vocês tiverem possibilidade disso, procure a Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 1949 e leiam. O início do texto é muito bonito. Só que a gente imaginava que todas as pessoas eram homens e mulheres, né? São pessoas. Mas aí, anos depois, em 1979, vejam quantos anos depois, 30 anos depois, tiveram que fazer uma convenção que colocaram o nome de eliminação de todas as formas de discriminação da mulher. Porque parece que aquela primeira carta de declaração de direitos não tinha mulher muito clara no texto e ela continuava sendo tratada como uma pessoa de segunda classe, né? Então, a partir daí, se começaram várias assembleias, reuniões de vários países, procurando realmente desencadear mudanças legais em vários países para se conseguir se conter essa situação das mulheres. E a Conferência Mundial de População e Desenvolvimento, que foi a do Cairo de 1994, foi uma conferência que foi um marco, porque determinou que os países que assinassem aquele plano de ação se comprometeriam a realmente colocá-los em ação nos seus países. E era principalmente rever o aspecto legal da incorporação da mulher a medidas de proteção social, proteção na área de saúde, da maternidade, do cuidado contra doenças, da inserção delas no mercado de trabalho. Então, e o país, o Brasil, assinou essa conferência do Cairo de 1994 e que foi reforçada com a determinação de deveres dos Estados-partes, daqueles países que assinassem essa carta. Então, o que o Brasil assinou lá, gente, é como se fizesse parte da nossa Constituição Federal. Vale como as leis internas escritas na nossa Constituição. E entre os direitos que estão nessa carta, estão lá conceituados os direitos sexuais e reprodutivos. A gente, às vezes, fala muito de direitos sexuais e reprodutivos e é bonito falar, mas as pessoas, às vezes, não têm o conceito exato do que sejam esses direitos. Então, esses direitos são fundamentais para todas as pessoas e implica em que essas pessoas tenham direito à saúde reprodutiva, que elas possam ter uma vida sexual satisfatória e segura, que tenham a capacidade de se reproduzir e a liberdade de decidir se o desejam ou não, quando e com que frequência. Isso quer dizer que mulheres e homens têm direito a serem informados e terem acesso a métodos de planejamento familiar seguros, modernos, efetivos,
acessíveis e aceitáveis, assim como outros métodos de regulação de fertilidade de sua escolha que não sejam considerados contra a lei daquele país. Então, quando a gente olha isso daqui, eu sempre peço que vocês pensem na atividade que vocês escolheram fazer na formação. Vocês escolheram cuidar de pessoas dentro da área da saúde. Então, a gente tem que sempre se preocupar se a gente está sendo uma via de acesso ou de facilitar o acesso das pessoas à informação sobre isso, sobre métodos, sobre cuidados reprodutivos, cuidados de manter a saúde reprodutiva, que tem a ver com também evitar doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, né? Tratar essas pessoas de forma adequada e rápida, né? Facilitar que elas cheguem na UBS, na Unidade Básica de Saúde, e sejam atendidas, pode ser pela enfermeira, pode ser pela dentista, pode ser por quem tiver lá nessa unidade básica, que ouça essa mulher, o que ela está precisando, será que ela está precisando de uma anticoncepção de emergência? Será que essa adolescente viveu uma situação de violência e está com dificuldade de falar e só chora na minha frente e eu vou marcar uma consulta para ela voltar outro dia com o médico? Então, a gente tem que sempre estar pensando que a gente escolheu uma área onde a gente deve ser um servidor, né, com relação ao outro e facilitador, tanto da informação quanto do cuidado. E não foi à toa, gente, que em 1998, no Brasil, o Ministério da Saúde publicou a primeira norma técnica nomeada de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes. Vocês lembram que aquela Conferência do Cairo foi em 1994. Então, um pouquinho depois surge a primeira política pública na área de saúde e mirou justamente as mulheres e adolescentes. Essa norma técnica foi depois atualizada em 2005, 2011 e 2012 foi reeditada. Hoje, agora, 2022, fazem 10 anos que ninguém atualiza essa norma. Mas não tem problema, gente, ela continua vigente, ela continua sendo a política pública nacional que protocola, que normatiza o cuidado que os profissionais de saúde, múltiplos profissionais, devem ter com relação a cuidado, né, o atendimento de emergência e o cuidado a mulheres e adolescentes nessas situações. Vocês podem levantar isso pela internet, tá fácil de levantar, ler. O que está desatualizado nessa norma são os medicamentos de profilaxia que a gente deve usar na emergência e que aí vão estar no protocolo de PEP, de profilaxia pós-exposição sexual, do Ministério também ligado ao HIV/AIDS, ao controle de HIV/AIDS. Então, o que a norma prevê? Um atendimento multidisciplinar, com enfermeiro, com médico, com serviço social, com psicólogo e psiquiatra para garantir esse cuidado e esse manejo da saúde mental. O que é importante é sempre a gente veicular onde a gente estiver, porque muitas mulheres ainda não sabem e muitos profissionais não sabem que logo após um abuso sexual, uma situação de violência, a mulher deve ser atendida nas primeiras 72 horas e que seria importante que ela viesse com 2 horas após, não 72 horas após. Quanto antes ela vier, melhor.
porque as profilaxias a ser feitas serão mais eficazes quanto antes a gente indicar e administrar. Os objetivos desse atendimento de emergência para as mulheres: primeiro, evitar que ela engravide, evitar que ela contraia alguma infecção e dar apoio psicológico, de assistência social e de orientação legal. O apoio psicológico é muito importante, porque os primeiros sentimentos da mulher são vergonha e culpa. Invariavelmente, gente, quando você conversa com uma mulher num atendimento de emergência, você vai dar espaço, você vai olhar para ela, vai tranquilizá-la, vai ser tremendamente respeitoso. Não deve tocar na paciente, colocar a mão, dar abraço, nada disso. Só olhe para ela de uma forma acolhedora e muito respeitosa. E pergunte para ela com toda a calma o que foi que aconteceu. Conte para mim o que aconteceu com você. Em geral, ela vai te falar, ela vai chorar muito. Não tenha medo de choro. Choro de uma pessoa que está sofrendo é um alívio para ela. E se ela começar a te contar e a chorar, parabéns para você. Você conseguiu abrir a porta do sofrimento dessa mulher e a hora que ela conta, isso alivia a situação dela, alivia o sofrimento emocional dela, porque ela está contando para alguém que está ouvindo e que está ouvindo de forma respeitosa. E isso já é uma grandíssima evolução, né, para o tratamento dessa mulher. Então, esse apoio psicológico é ouvir inicialmente, não tem muito o que você fazer, é ouvir. E quando ela conta, ao final você percebe que ela demonstra que ela está com vergonha e que ela sente que está com culpa. Ah, eu fui violentada porque eu saí da escola, fiquei conversando com um amigo e fui pegar o ônibus mais tarde. Ah, porque eu pus uma roupa não sei o quê. Ah, porque eu bebi na festa. Ah, porque eu peguei uma carona. Tudo é motivo de autoculpa, né? Mas nenhuma dessas situações justifica uma mulher ser violentada. Não existe isso, gente. Nenhuma justificativa vai contribuir para uma violência sexual. Isso é impossível. A pessoa pode estar do jeito que for. Ninguém tem o direito de abusar de ninguém em nenhuma situação. E não tem também nenhum direito de abusar de alguém se essa pessoa bebeu muito, não está percebendo o que está acontecendo, se essa pessoa fumou muito e não está percebendo o que está acontecendo, se essa pessoa está internada num hospital, está anestesiada, né? Então, vejam que situações que as mulheres passam, e vocês têm aí o jornal e as notícias do último ano para comprovar tudo isso. São situações que nos assustam, né? Do que as mulheres acabam vivenciando nessas, como vítimas de violência. Então, o apoio psicológico, o suporte deve ser dado nesse momento, mas não só esse momento. Ele deve ocorrer por um médio prazo aí para dar tempo da mulher se recuperar desse trauma. A assistência social vai ver se essa agressão ocorreu no trabalho, se ela ocorreu indo para o trabalho ou voltando, ela tem um direito ao CAT, que é uma documentação que dá direito a essa mulher a se ausentar do trabalho, a tirar uma licença sem a perda de emprego, né? Se ocorreu dentro de casa, adolescente tem direito ao abrigamento, ao afastamento do agressor, que é a primeira medida que se deve ter, né? Em geral, quando é adolescente, o abuso ocorre por pessoas familiares ou próximas de casa, vizinho, amigo, conhecido, colega de escola.
E isso é uma situação que também tem que ser ajudada pela assistência social. Existe o contato com o conselho tutelar, que é muito importante na situação do adolescente, para manter os direitos que a gente tem no Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, que é tão elogiado do ponto de vista mundial, e que é um estatuto que prevê o cuidado e a proteção do adolescente até a idade de 18 anos no Brasil. E a orientação legal, né, gente? A orientação legal, em geral, é dada pela própria assistente social. Então, o direito dela de ir ao Ministério Público, porque o marido está agindo com violência, de estar assistida pelo CREAS, que é um serviço municipal de apoio às mulheres que sofrem violência, mais por parceiro íntimo e violência doméstica. Então, quando a gente atende violência, gente, um profissional só não faz verão. O médico não consegue tratar sozinho. O máximo que ele consegue é dar medicamentos para as mulheres, né? Prescrever e administrar. O enfermeiro sozinho, ele vai conseguir acolher, conversar, fazer esse primeiro cuidado. Às vezes, um cuidado até a paciente chega suja, rasgada. É esse enfermeiro que vai atender e que não importa o sexo do enfermeiro, a mulher deve ser tão bem acolhida por ele que a mulher nem percebe que ele é um homem como aquele que a agrediu agora há pouco. Então, não se sintam com dificuldade de atender, mesmo que sejam homens, viu? O serviço social, a mesma coisa, ele precisa dar toda essa estrutura, mas precisa dos outros, né? E principalmente em médio e longo prazo, é a equipe de saúde mental que vai cuidar dessa pessoa para ela se recuperar, para ela criar ferramentas para se reestruturar de novo e poder assumir a própria vida a partir daí. Então, do ponto de vista da área de saúde, seja médico, seja enfermeiro, seja dentista, às vezes tem um dentista na UBS. O que a gente deve fazer logo de cara como emergência? Usar a anticoncepção de emergência, que é a pílula de emergência, que nunca deve ser chamada pílula do dia seguinte, porque se for tomar no dia seguinte, ela vai ser menos eficaz. Então, o nome correto de chamar anticoncepção de emergência é anticoncepção de emergência. A única que existe no Brasil é a de levonorgestrel, que tem 2 comprimidos na cartela ou 1, e deve ser dada nessa dose integral, 1,5 miligramas de levonorgestrel. O levonorgestrel é uma progesterona sintética. Ela não é abortiva. Olha o que ela faz aqui. Ela retarda a ovulação. Então, se ela segura um pouco o óvulo no ovário, atrasa aí umas 24, 48 horas. Se ele estiver quase ovulando, esse retardamento faz com que o tempo decorrido, logo após a violência que colonizou todo o trato reprodutivo da mulher com os espermatozoides e que eles estão na trompa da mulher esperando o óvulo sair, eles percam a capacidade fecundante ou morram. E na hora que o óvulo sair, horas depois, ele já não tem possibilidade de fecundar esse óvulo. Então, é essa o mecanismo de ação da anticoncepção de emergência que existe no Brasil, não tem outro. A gente consegue fazer a pílula da anticoncepção de emergência com uma pílula normal. No posto de saúde, em geral, tem o ciclo 21. O Microvilar, o Nordeste, os 3 têm a mesma formulação. E todos eles, cada comprimidinho tem 150 microgramas de levonorgestrel. Então, a gente pode fazer o método de USP. USP foi um autor que descreveu a anticoncepção de emergência feita com uma cartelinha de pílula.
Você faz a mulher tomar 4 comprimidos da pílula na hora que você atende e 4 comprimidos 12 horas depois. São 8 comprimidos de uma pílula tomado num dia só. E deve ser esse tipo de pílula que tem o levonorgestrel. O problema do método de USP é que não dá para tomar tudo junto, como aqui dá. Porque o estrogênio que tem nessa pílula, junto com o progestagênio, ele dá muito mal-estar gástrico, dá ânsia de vômito, dá náusea, a mulher não consegue tomar. Por isso que a gente dá 4 comprimidos e 12 horas depois mais 4, tá? Então, a anticoncepção de emergência foi disponibilizada os estudos pela OMS em 1990, começou a ser comercializada no Brasil somente 9 anos depois, e em 2000 o Ministério da Saúde disponibilizou para os serviços que tinham atendimento à violência sexual. Vocês vejam que demorou 10 anos para chegar na violência. Então, até o ano 2000, aqui no Brasil, a gente usava o método de USP só. A partir de 2005, o Ministério da Saúde colocou em todas as unidades básicas de saúde, e a partir de 2006, o Conselho Federal de Medicina declarou um direito das mulheres receberem a anticoncepção de emergência, se elas chegarem em qualquer unidade de saúde. E o profissional que não dispensar é um profissional que está sendo omisso e negligente e pode sofrer processo por isso. Então, a gente tem aqui, quantos anos já? 2022, para 32 anos desde que a OMS publicou os estudos e disponibilizou a pílula. E a gente, até hoje, de vez em quando, a gente pega alguém dizendo que não é para usar anticoncepção de emergência. É sim. Em qualquer situação que possa haver uma gestação não planejada, e a situação clássica é o momento da violência sexual, deve dar, pode dar para a mulher transplantada, para hipertensa, para diabética, não há contraindicações. Por que não há? Porque essa pílula é só de progesterona, apesar de ser uma alta dose, não dá nenhum problema de saúde, nem trombo, nem nada nessas mulheres. Essas da pílula normal podem dar porque tem estrogênio, mas essa específica não dá. Vejam a efetividade dela. Pode ser até 5 dias, mas no 5º dia, ela só é eficaz em 50% dos casos. Se você der nas primeiras 12 horas, olha, 95% de eficácia. Até o 3º dia, 75% de eficácia. E é por causa disso que é importante que as pessoas saibam que encontrou alguém vítima de violência, tem que orientar, tem que ajudar, tem que acompanhar, chegar num serviço de saúde o quanto antes para se ter esse tipo de profilaxia. Então, vejam aí, é uma tabelinha da percentagem do risco estimado de probabilidade de infecção pelo HIV após uma exposição sexual única. É claro que se houver penetração anal, a chance é bem maior. Mas existe na penetração vaginal, porque machuca o epitélio, na situação de violência machuca mais, faz solução de continuidade, faz microfissura na mucosa, e aí o HIV pode entrar. A gente sabe que pode entrar. É claro que a transfusão, a transmissão é maior e a intravenosa também. Mas vocês vejam que a intravenosa chega a ser menor do que a penetração anal. Então, as mulheres, os homens, as pessoas, as crianças podem ter um risco aumentado de contrair o HIV numa violência. Então, também existe o limite de 72 horas para você entrar com esquema de PEP, de profilaxia pós-exposição sexual. Isso vocês nunca precisam saber de cor, porque tem os protocolos, você acessa na hora,
você sabe o esquema que você tem que dar. E a duração é de 28 dias. Então, a UBS, a unidade básica, pode ter anticoncepção de emergência, mas não tem a PEP para dispensar por 28 dias. Então, essas pessoas têm que chegar numa referência para poder ter todo o protocolo completo de medidas de prevenção. E ainda as profilaxias das ISTs. Quais que a gente tem que estar em dose única, além da anticoncepção de emergência, vejam, o medicamento injetável para sífilis, o medicamento injetável para gonorreia, um tratamento via oral de 1 grama para clamídia trachomatis, que é comprimido, e o metronidazol, 2 gramas de metronidazol, que são só 8 comprimidos que tem no SUS. Tudo isso em dose única. Então, vocês vejam que é muito comprimido para tomar, é muito droga para injetar, tem que estar numa referência para conseguir fazer isso rápido e ter todo o medicamento lá. Então, dando as características, só para a gente trazer mais para a prática, o que a gente encontra? O serviço do CAISM, quais as características das mulheres atendidas nos últimos anos? A gente tem um levantamento mais recente, agora de 2020, mas é uma tese que está sendo defendida. Então, eu trouxe esse, que era o último que a gente tinha, não mudou muita coisa, não, olha. De cerca de 700 mulheres, 47% são meninas adolescentes. Vocês vejam que é muito maior do que se você pegar aquela que tem 19 anos até os 87. É a outra metade, né? Então, a mulher adolescente e a jovem são as mais frequentes vítimas de violência. A etnia, em geral, branca, elas se auto-intitulam branca. Eu sempre tenho dúvida com relação a isso quando a gente fala. Nós somos constituídos por 60%, cerca de 60% de população negra ou de negros e pardos, e não pode ser isso. Isso eu acho que é sempre um erro. A gente precisa reconsiderar a forma como a gente está tomando essa informação. A maioria são solteiras, porque são, em geral, jovens, né, sem filhos. A escolaridade delas, metade com menos de 8 anos, a outra metade com mais de 9 anos. Olha, vocês vejam, quem que sofre violência? A mulher empregada, a estudante, a que está empregada no trabalho, né? A que está estudando, então estão indo e voltando do trabalho, estão indo e voltando para a escola em geral. E são menor frequência as mulheres que ficam em casa, as aposentadas, as mulheres que recebem benefício porque têm algum tipo de deficiência intelectual ou de caráter de surdez, mudez, o que for, né? Às vezes locomotor, deficiência locomotora, né? E mulheres desempregadas são menos. A maior parte das mulheres que a gente atendeu no serviço possuem e declaram que têm religião. E 74% delas declaram prática religiosa. Então, são mulheres que vocês já começam a ver daqui. Se elas sofrem uma violência e elas engravidam, o que é de sofrimento para essa mulher resolver uma situação de gestação pós-violência que é completamente indesejada para ela. Ela tem direito ao aborto legal, mas o quanto ela sofre para definir se quer ou não esse direito estabelecido para ela, né? Uma de cada 4 mulheres que a gente atendeu não tinha relação sexual prévia, não tinha iniciado a vida sexual. E uma de cada 4 mulheres tinha alguma doença crônica, hipertensão, diabetes, o que fosse.
Então, como que é feito depois da emergência, né, do atendimento de emergência nas primeiras 72 horas, o acompanhamento que a gente dá é um suporte de segmento ambulatorial. Se a gente imaginar que o dia, o D0, é o dia da violência, esses são os retornos médicos que ela faz no ambulatório. Então, 15 dias depois do atendimento de emergência, para ver se ela está tomando a TARV de forma adequada, e já começa o segmento de saúde mental. Um mês depois desse primeiro atendimento no ambulatório, então ela faz as sorologias de novo, no D90 faz a sorologia de novo, e por aqui, até o D90 é suficiente para garantir que a mulher não pegou nenhuma IST, porque as sorologias vão dizer, e o acompanhamento seu também. Mas a gente mantém as mulheres até 180 dias. Por quê? Porque é importante ela fazer os retornos pela equipe de saúde mental. Porque a gente tem 6 meses para dar suporte para essa paciente se recuperar. Vocês vão ver que a gente tem um estudo bem legal mostrando que 180 dias é legal. E o segmento laboratorial? Então, a gente faz sorologias para HIV, hepatite B e C e sífilis. No dia 45, se colhe uma na emergência, no dia 45 e no dia 90. No 180, a gente poderia nem dosar, nem medir, porque quem não fez no 90 não vai mudar a sorologia no 180. Mas esses 3 meses a mais, se eu falar para ela que não precisa mais, ela descontinua o acompanhamento. E a gente sabe que quem faz a profilaxia não vai pegar doença física, mas pode desencadear a doença de saúde mental, e é muito importante esse suporte multidisciplinar por 6 meses. Esse foi um artigo que a gente publicou já faz uns anos já, sobre como era a recuperação das mulheres na saúde mental no ambulatório. Então, nós aplicamos escalas para medir a depressão, scores para depressão, é uma escala que chama BDI, o BHS, que mede melancolia, aquela tristeza, que é um marcador para tentativa e comportamento de suicídio, e a escala CAPES, que mede transtorno de estresse pós-traumático. E a gente aplicou uma escala nas mulheres no tempo zero que ela chegava no ambulatório, então 15 dias após a violência, e aos 6 meses após o acompanhamento de saúde mental. Então, esse gráfico, como é que você interpreta? Você vê essas caixinhas aqui, como ela diminuiu a média da caixinha aqui, que é essa reta aqui, né? Como ela diminui aos 6 meses. E isso dá certo para todas as caixinhas. Então, diminui os scores de doença desse tipo de patologia. Então, o que a gente viu é que 80% das mulheres mostravam uma recuperação após 6 meses de acompanhamento. E sobravam 20% que teriam ainda que acompanhar mais um pouco, mas que a gente poderia já encaminhá-la para a equipe mental de saúde mental da UBS, ou de outro hospital, ou do hospital particular. Tá? Bom, então esse é o acompanhamento que a gente faz para a mulher vítima de violência que é atendido na emergência. Nossa, e acompanhamos por 6 meses. Nós temos, olha, eu faço esse ambulatório desde 2005. Faz pouco mais de 15 anos. E eu encontrei 3 mulheres que tiveram a falha da anticoncepção de emergência, foram atendidas, tomaram, mas falhou, e elas engravidaram. Todas as demais mulheres que a gente atende, que chegam grávidas para nós, são mulheres que, após a violência, quiseram esquecer o que tinham sofrido, quiseram colocar uma pedra em cima, viveram aquela situação extremamente solitárias e não contaram para ninguém. Se elas não contam para ninguém, ninguém vai ajudá-las a chegar no serviço de saúde.
Então, quando ela nos chega, ela chega aquela mulher muito mais sofrida, porque foi aquela mulher que não quis contar antes, e que chega agora que tem, além de contar do que aconteceu com ela, sabendo que está grávida, vai ter que decidir sozinha o que ela quer fazer com aquela gestação. Então, gente, no Brasil, o que nós temos com relação a medidas legais, né, a suporte para esse tipo de atendimento? O Código Penal de 1940 brasileiro prevê o aborto legal para mulheres que sofreram violência sexual ou incesto e que têm uma gestação decorrente dessa violência. Mas, apesar disso estar na nossa lei desde 1940, ele era nomeado até como aborto sentimental. O primeiro serviço para atender essas mulheres no setor público demorou quase 50 anos para ser montado. Foi lá no serviço de São Paulo, eu já vou lembrar o nome, não tá do Jabaquara, foi no Hospital do Jabaquara, em São Paulo, em 1989. Vocês vejam, demorou ainda 9 anos para a primeira norma técnica, que é aquela que eu falei para vocês. E naquela norma já existe previsto o protocolo, a documentação que deve ser feita para as mulheres que chegam com agravo da gestação decorrente da violência, tá? Então, olha, foi muitas décadas sem serviço. Em abril de 2013, foi colocado que o atendimento deveria ser obrigatório em todos os hospitais do SUS, principalmente para a interrupção legal, para o aborto legal. Em agosto de 2013, foi colocado que o atendimento imediato, aquele atendimento de emergência à violência sexual, deveria existir em qualquer estabelecimento SUS, desde a UBS, hospitais secundários, terciários, né? Ou hospitais que atendessem 24 horas, às vezes tem, né? Passa a noite ali, maternidades, né? E, posteriormente, o atendimento à interrupção legal foi ampliado. Apesar de tudo isso previsto, tanto no nosso Código Penal, na nossa jurisdição, em todos aqueles documentos firmados pelo Brasil perante a comunidade internacional nas assembleias da ONU, e apesar de ter toda a normatização dentro do serviço de saúde, até com a documentação que se deve fazer, ainda as pessoas têm dúvida e falam que não existe aborto legal no Brasil, né, gente? Vocês devem ter ouvido. Então, o Brasil é, sim, um país onde o aborto é crime contra a vida, prevê a pena de prisão de 1 a 10 anos, tanto para a mulher quanto para o médico ou para o profissional que a ajuda, mas ele é legal em 3 situações. Essas 2 primeiras estavam já no Código Penal de 1940, e essa, que é a malformação de anencefalia, foi dado direito pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. Então, como que a gente deve atender as mulheres? Lembrem que as mulheres são tremendamente sensíveis à situação de que está grávida e que precisa resolver essa gestação. Ela precisa ser ouvida sobre a situação de violência, é a primeira coisa. No nosso serviço, o fluxo começa da gestação decorrente, começa com o serviço social. Então, a assistente social ouve a mulher a primeira vez, a mulher é informada por ela sobre os direitos que ela tem direito a interromper legalmente a gestação, ela tem direito também a seguir com a gestação, com apoio multidisciplinar, e após o parto, se ela quiser resolver por doar a criança para doação, para
adoção, né? Ela tem esse direito. E ela tem o direito desse segmento também assumir a gestação. Ela é a única pessoa que pode resolver qual direito ela quer exercer, né? A partir dessa primeira audição da paciente, ela às vezes passa também com a psicóloga, logo depois do serviço social, e ela faz um ultrassom para a gente datar a idade gestacional e ver com relação à violência que ela sofreu. Algumas mulheres têm parceiro, estavam grávidas e não sabiam que estavam grávidas. Outras podem ter engravidado do parceiro depois, né? E às vezes essa idade gestacional não vai bater com o dia da agressão. Então é sinal que não é daquele agressor, né? Então a gente tem que ter como aferir isso do ponto de vista médico, técnico, né? Então é feito um exame clínico obstétrico e avaliado o ultrassom. No nosso serviço, a gente tem a grande importância do departamento de psiquiatria junto. Então, a gente tem psiquiatras lá no nosso ambulatório que também fazem o suporte dessas pacientes. Gente, olha, essa é toda a documentação que a gente tem que fazer quando recebe uma mulher que pede, que solicita a interrupção legal. Olha quantos termos tem aqui. Às vezes as pessoas falam, é fácil, a mulher vai, mente, já pode fazer o aborto. As pessoas falam muitas coisas erradas a respeito disso. Gente, não é assim. A mulher faz um relato consubstanciado, ela escreve o que aconteceu com ela assina que ela é responsável pelo relato que ela está fazendo, que ela assume toda a responsabilidade daquilo. O médico que a consulta tem que afirmar se essa gestação corresponde à idade gestacional dessa agressão. Toda essa documentação e essa história passa pela aprovação de uma comissão institucional, que é do CAISM, com vários profissionais, inclusive o diretor clínico, a chefe de área, para avaliação de solicitação dessas interrupções. E o que vai avaliar essa comissão? Se contempla os critérios da lei brasileira. Se contemplar, ela tem direito, sim, a internar e interromper a gestação, se for isso que ela quiser. Tem o consentimento livre esclarecido para os procedimentos de interrupção e tem o termo de notificação se a paciente quer que a gente avise a segurança pública ou não que ela sofreu uma violência, tá? A gente segue a última portaria, começou com essa portaria 1508 de 2005, essa documentação toda, que foi mudado em 2020 para essa daqui, e a gente segue, a gente continua seguindo, porque não tem problema, a gente segue. Mudou a documentação, a gente refaz a documentação, não tem problema nenhum. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, gente, é que uma coisa é o direito estar escrito na letra fria da lei, né? A declaração formal de direitos, as leis nacionais, os tratados internacionais, tudo isso está escrito. Mas a mulher só vai ter direito real, vai ter essa titularidade de direitos, se esses direitos forem correspondidos aos costumes daquela população, aos valores daquela população, aos comportamentos sociais daquela população. Então, a gente querer dar um direito e a sociedade interferir nisso de uma forma tão preconceituosa, às vezes tão maldosa, sem compreender, sem dar ouvidos, porque é impossível, gente, vocês sentarem como profissionais de saúde diante de uma mulher que sofreu violência e está grávida, ela te contar a situação dela e você não se sensibilizar com aquele sofrimento que ela está. É impossível, aquela mulher está mentindo e cada um de vocês tem que se predispor a ouvir.
Porque se eu não quiser ouvir, eu vou acreditar só no meu preconceito. Eu não vou me envolver. E às vezes as pessoas não se envolvem porque aquilo também dói nelas. Dói na cultura que ela recebeu, nos valores que ela recebeu, na religião que ela tem, né? Mas a gente tem que, se somos profissionais que lidamos com a saúde das pessoas, que estamos querendo cuidar das pessoas, a gente tem que ouvir. E só ouvir respeitosamente e deixar aquilo bater em você. A gente sofre também, sofre junto. Só que a gente também vai ter que crescer nessa situação. A gente vai ter que metabolizar os nossos valores, os nossos preconceitos, olhar a nossa atividade e rever como é que eu me reposiciono, tá? Então, essa titularidade de direitos só vai ser dada se as pessoas da nossa sociedade olharem para essas mulheres de uma forma respeitosa e de uma forma acolhedora. A mulher não chega ao direito dela, por quê? Porque ela não conta para ninguém. Por que, que ela não conta? Não pede ajuda? Porque ela tem medo de ser julgada, de ser maltratada, de ser apontada na rua, né? De ser culpada de ter sofrido violência. Gente, uma vítima não pode ter culpa. A vítima é vítima. A vítima tem que ser cuidada. Não pode ser culpada de nada. Quem tem que sentir vergonha e culpa é o agressor que fez aquilo, não a vítima, né? Então, como mudar costumes, valores e comportamentos sociais é só com muita geração passando, a gente precisa implementar os direitos. E os direitos a gente só consegue implementar numa sociedade que é tão conservadora com políticas públicas. Política pública para o acesso à informação, para ter meios e recursos disponíveis e acessíveis, então hospitais de referência, informação onde eles estão, informação na internet para que as mulheres cheguem, e um elevado padrão de saúde reprodutiva e sexual, com acesso a progresso científico e à educação sexual. Então, isso quer dizer que eu tenho que ter serviços que informem as mulheres, que informem adolescentes sobre a sexualidade, sobre o risco que se corre com o início da sexualidade, inclusive o precoce, com o cuidado que as crianças e os adolescentes têm que ter com a violência sexual. Eles têm que estar atinar para isso, eles têm que conversar, eles têm que falar para alguém se existe algum tipo de assédio, se eles sofrem isso. Só que como que eles vão perceber isso se a família nunca fala com eles? Se a família é tão fechada que acha que criança não pode ouvir nada, porque senão eu vou induzir ela a um comportamento ruim para ela, né? Então, são políticas públicas que têm que tirar essa coisa de muito preconceito em relação a sofrimento de pessoas. No final, isso a gente está lidando com saúde. Sofrimento é falta de saúde. Bom, então, qual que é a equipe multidisciplinar lá no nosso serviço? Todos esses profissionais aqui participam. E a equipe em formação? Nós temos todos. Olha, nós temos residentes de várias áreas, da infância e adolescência, psiquiatria, do programa de saúde da família, da ginecologia, aluno de medicina, aluno de enfermagem, residente de emergência e do trauma, treinando os médicos, serviço social e psicologia, e alguns alunos de mestrado e doutorado e de iniciação científica. Então, é um serviço que não tem um grande número para assistência, o nosso ambulatório funciona um período por semana só, e o atendimento de emergência funciona no plantão. Então, dia e noite tem gente que está de plantão e que vai atender a emergência, porque tem um protocolo de atendimento que todo mundo é capaz de seguir.
O que é importante, gente, de tudo isso? Que a gente tem que se dispor a ouvir as pessoas. E a gente, conforme a gente vai ouvindo, a gente vai remexendo nos nossos preconceitos, porque todos nós temos. Enquanto a gente não se dispuser a ouvir, a gente não vai conseguir sair deles. Ok? Então era isso, gente. Eu não sei se era isso que vocês estavam dispostos a ouvir, mas eu acho que é uma aula meio para dar um macro para vocês do cuidado a pessoas que sofrem violência sexual, né? E estou disponível aí para vocês, se vocês quiserem conversar. Eu vou parar a apresentação aqui. Obrigado pela aula, professora. Foi muito interessante. Foi o que a gente esperava mesmo, ó, pela liga, pela descrição que a gente tinha conversado por e-mail. E tem uma dúvida aqui no chat, eu não sei se a senhora viu, ou prefere que eu leia aqui, da Vitória. Professora, a respeito da primeira realização do aborto legal, que foi no período da ditadura, existe alguma relação com o movimento pró-métodos contraceptivos realizados no período? Gente, olha, o aborto e o uso de métodos contraceptivos está completamente ligado, viu? Uma coisa anda em paralelo com a outra. Se a gente tem serviço de aborto, necessariamente você tem que ter serviço de planejamento familiar, porque o aborto não pode ser encarado como um controle de planejamento familiar. Ele não é para ser assim, né? Então, o que a gente vê nos países, no geral, que tem leis restritivas com relação ao aborto, e num dado momento a lei consegue estabelecer uma lei de atendimento a aborto. Inicialmente sobem os números de aborto, depois legal, e depois, com o passar dos anos, você vai vendo aquela linha diminuindo ao longo do tempo. Por quê? Porque se ele é liberado num país, o país tem que obrigatoriamente montar serviços para o atendimento do aborto. E quando se monta esses serviços, obrigatoriamente, essas mulheres vão sair com o DIU pós-aborto, com medicamentos contraceptivos hormonais pós-aborto, porque essa orientação vai ser dada. Então, vão acabar se formando serviços em paralelo a esse de orientação contraceptiva, né? E aí isso tende a diminuir o número de abortos, né? Então, quando a Vitória pergunta se a respeito da primeira realização do aborto legal, se existe relação com o movimento pró-métodos contraceptivos. Na verdade, eu me lembro, viu, Vitória? Eu estava recém-formada em 1984 e eu me lembro que o serviço do CAISME era um serviço onde o doutor Faundes, na época, doutor Aníbal Faundes, ele era chileno, ele veio fugido de lá na ditadura do Pinochet e foi convidado aqui pelo José Aristodemo Pinotti, que é o nome do Hospital do CAISME hoje. Era o nosso professor titular daqui, depois foi reitor da Unicamp, mas o Pinotti convidou o Dr. Faundes para vir e ele era o titular da obstetrícia. E ele começou os estudos do Norplant, do primeiro implante no Brasil, testar nas mulheres no Brasil no braço, tal. E ele fazia coisas de ponta, assim, com medicação contraceptiva, tentando aqueles, principalmente os contraceptivos de longa duração, os DIUs também. E ele, na época, sofreu muito, Vitória, com os grupos de feministas, porque as feministas da época falavam que ele estava fazendo estudos em mulheres como se as mulheres fossem
cobaias de métodos contraceptivos que não eram autorizados. É que era pesquisa ainda, né? Era pesquisa. E o que ele fazia depois, vários países fizeram ao mesmo tempo, e graças a todos esses estudos, a gente tem hoje o implante, a gente tem o DIU melhor, né, o de cobre, a gente tem o DIU hormonal. Então, tudo isso teve um começo. Lembrem que a pílula, a primeira pílula de anticoncepção, combinada, a pílula que todo mundo conhece, foi lançada no mercado na década de 1960. 20 anos depois, estavam fazendo estudos com DIU, com implante e tal. Então, aquele período da ditadura foi um período muito complicado do ponto de vista da saúde, porque todo mundo queria a mesma coisa. Todo mundo queria que as mulheres tivessem acesso à saúde. Só que cada um olhava o seu espaço, né? E como não tinha muita informação, não é como hoje que você senta no Meet e fala com pessoas super diferentes da entrevista e esclarece mais facilmente. Então, as pessoas, às vezes, batiam as cabeças. Então, aquela época foi complicada, mas no final, passado algum tempo, você vê que direitos sexuais e reprodutivos têm que estar necessariamente sendo montados, acessíveis para a hora que a paciente chega. Não adianta a paciente chegar num planejamento familiar e marcar uma consulta daí a 3 semanas. Até lá ela engravida. Se ela estava querendo colocar um DIU porque não se dá com outro método, ela vai engravidar até lá. Então, o serviço de planejamento familiar, de orientação anticoncepcional, tem que ser aberto no horário comercial, né? E a qualquer hora que a paciente chegue, ter alguém para orientar. Quem é mais fácil fazer isso? Na UBS. Então, essas coisas a gente tem que começar a mudar de uma forma importante, viu? E na época, Vitória, eu não sei se eu consegui te responder, mas na época o que era importante? Os legistas, os juízes sabiam que o aborto legal era legal. Então, com eles, não tinha o mínimo de problema fazer o aborto legal. O problema era com os médicos, porque os médicos sempre tiveram muito receio, muita preocupação. Claro, você lembra que você, Vitória, é médica? Você está estudando medicina? Não. Não, professora, eu faço enfermagem. Tá, mas você tem um juramento que você faz também na formatura, né? O médico jura aquele juramento de Hipócrates. Eu acho que o de vocês também. E lá tá falando que a gente não vai fazer aborto. Então já começa daí, né? Então, na nossa formação, minha, sua, de todos os colegas que estão nos assistindo, está muito forte que a gente deve lutar pela vida, cuidar da vida, tudo isso é importante, sem dúvida, é o cerne da nossa formação. Mas com o passar do tempo, você vai vendo que os problemas são maiores, seria muito bom que não existisse necessidade de aborto. O aborto é ruim mesmo, não dá para ninguém definir que aborto seja uma coisa boa. Bom ele não é, mas há algumas situações onde ele é uma necessidade, é um direito. E a mulher que tem isso negado, ela tem uma complicação de saúde séria, porque ela procura o aborto clandestino, ela se expõe à infecção, se expõe à perda sanguínea vultuosa, se expõe a morrer de sepsis ou de sangramento. E o Estado não pode deixar isso. Uma das coisas que o direito internacional dos direitos humanos diz hoje, tem uma publicação recente agora, faz um mês e pouco que saiu uma publicação da OMS, chama Aborto Seguro. E nessa publicação a OMS coloca claramente,
Todos os estados são responsáveis por gerir a situação do aborto clandestino. Nenhum estado pode deixar uma mulher em risco de realizar um aborto clandestino e de morrer. Para evitar isso, ele tem que mudar as leis. O que ele está querendo dizer? O que a OMS está querendo dizer? É um problema de saúde pública, as mulheres morrem por isso, e o Estado não pode deixar que as mulheres morram assim. Então, os que são mais restritivos com relação ao aborto têm que mudar as suas leis para prever e proteger essas mulheres que, na verdade, quem que vai fazer um aborto clandestino? É a mulher pobre, a mulher que não tem recurso, a mulher que não consegue procurar um médico, não consegue ter acesso a um serviço, nem a informação de onde ser atendida, né? Então, essa é uma preocupação grande que se tem hoje. Vocês veem que vocês têm visto situações de adolescentes muito complicadas, né? Com gestações de 20 semanas e pouco mais de 20 semanas, onde se fala que a mulher, todo mundo se incomoda quando dá um caso desses, porque são casos feios, são casos que doem na gente, mas são casos que, na situação que o Brasil está hoje, metade da população de um lado, metade do outro, a coisa cria um cisma, né? Cria um corte em que os grupos de radicais vão para a porta dos hospitais reclamar e defender as mulheres, a concepção, até desde a concepção, enquanto os outros grupos estão falando que é um direito, que é uma preocupação, que os médicos têm que fazer, os juízes impõem as leis para fazer, mas isso faz uma dicotomia na sociedade, porque as pessoas começam a se dividir e começam a criar uma situação de um sofrimento enorme para todo mundo. Quem sofre mais é aquela paciente que tem o direito dela, pode até chegar ao direito, mas ela sai dali tão complicada do ponto de vista de sofrimento emocional, que eu não sei se elas se recuperam. Aquela menina que aconteceu em Santa Catarina, vocês lembram? De 10 anos, que tinha 22 semanas, e a juíza pediu para ela ficar abrigada por 45 dias longe da mãe, para dar tempo de passar a fase do aborto e não fazer. Vocês viram essa situação? Foi uma situação de abuso completo. Quer dizer, ela foi abusada sexualmente, depois ela foi abusada pela lei de afastar ela da mãe. Chegou uma hora que a mãe falou: olha, não precisa fazer o aborto, deixa minha filha comigo, eu cuido dela, não tem problema. Então, são situações que a gente precisa ir pensando aos pouquinhos com o coração, com a cabeça, com a nossa racionalidade, com ver, ninguém deve fazer nada obrigado, nem tomar nenhuma atitude obrigada, mas a gente tem que superar a situação de falta de informação, de preconceito, de não querer ouvir. A gente tem que ouvir o sofrimento do outro, porque a gente escolheu estar na área de saúde. E quando a gente ouve, isso vai reverberar dentro da gente e a gente vai reclassificar os nossos valores. Talvez a gente chegue à conclusão, não, para mim, eu nunca faria um aborto numa situação dessas. Mas o que é para mim pode não ser para o outro, porque o outro é diverso de mim. Nós somos diferentes seres humanos e a gente não pode bloquear o direito do outro. Agora, nenhum profissional deve fazer nada que seja contra a lei, né? Se a lei existe, a lei garante o direito para a mulher, quem está no serviço de saúde tem que fazer isso, garantir o direito dela. Eu não posso ser obstáculo para ela, né? Pode ser que eu fale para o diretor clínico do hospital: olha, eu não concordo com isso, eu não vou fazer um aborto assim. O diretor clínico, na verdade, o direito tem que ser garantido pela instituição. O diretor clínico é que vai ter que ter profissional adequado naquele hospital. No CAISM, a gente já passou por muitas situações. A gente já
O serviço começou em 1994, vocês vejam, a gente está em 2022, já tem muitos anos. A gente já tem muita publicação, a gente tem uma equipe forte, uma equipe coesa que trabalha com isso e que não tem complicação com relação a esse tipo de atendimento, né? Mas eu acho que o país todo a gente tem que culturalmente evoluir muito do ponto de vista de perder preconceito, de ouvir o outro em qualquer situação, na situação de saúde, na situação das igrejas, na situação da educação, da segurança pública. Somos todos humanos, né? Todos nós sofremos por algum problema. E as pessoas têm que, quem escolheu cuidar, tem que estar disponível para se formar, para superar os próprios preconceitos, medos, para justamente ouvir o outro e tentar apoiar o outro na decisão dele. Vitória, eu não sei se eu respondi aquela questão para você. Respondeu sim, professora. Eu estava mais pensando sobre movimentos feministas mesmo, que tentavam possibilitar, né, esse manejo, esse planejamento familiar, e você conseguiu responder sim. Muito obrigada. Você sabe que os movimentos feministas, eles têm sido muito importantes o tempo todo em todos os países, viu? E o que é um movimento feminista? É um movimento pelo direito das mulheres, né? É isso, é lutar por direitos, não é uma visão. A gente não deve ter uma visão preconceituosa das coisas. Existe um movimento feminista, existe um movimento das pessoas com diferença de gênero, tem que ter, a gente tem que conquistar isso, a diversidade existe no mundo, no planeta, né? E a gente tem que garantir que as pessoas sejam saudáveis e felizes nesse momento de vida que é tão curto, gente. A gente vive tão pouco, a vida passa tão rápido. A gente tem que ter uma vida satisfatória, uma experiência única e que a gente tem que. A gente não pode ser tão diferente em nenhuma situação, em nenhum acesso. A gente tem que lutar pela igualdade das pessoas, pela igualdade à saúde, à educação, ao bem-estar, né? À saúde. Então é isso, gente. Olha, falando de uma coisa numa situação tão política, tão difícil que a gente está vivendo. Mas, de qualquer forma, eu acho que esses momentos de muita angústia, e nesse momento eu acho que a gente está vivendo uma angústia nacional, pelo menos é isso que eu sinto. Eu acho que um tema como esse, ele é importante de ser metabolizado, pensado. Né? Ele é só um dos probleminhas que a gente tem. Né? A gente existe milhões desses pequenos probleminhas. A fome é outro, o acesso à educação é outro. A gente tem tantas dificuldades para superar. E a gente está passando por uma situação nacional angustiante, mas a situação do globo também está complicada. Né? Então a gente tem que, aos pouquinhos, ir se formando e tentando deixar os nossos ouvidos abertos para ouvir o outro. A radicalização acho que existe só quando a gente não ouve o lado do outro. Até o radical do outro lado a gente tem que ouvir muito. A gente tem que fazer um consenso em algum momento. Gente, era isso então. Estou disponível para vocês se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma informação ou de alguma indicação de novos docentes para dar aula para vocês. Ok? Professora, obrigado. A gente adorou a aula, aproveitamos muito. Obrigado. Bem. Boa noite. Uma boa noite, gente. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Um abraço.